Alô você, nós estamos aqui começando mais um episódio do Arivalcast, esse podcast mais querido e pior que existe nas redes sociais, mas a turma está gostando aí, né? Muito obrigado pelas as palavras de encorajamento. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e comando esse Arivalcast aqui. Nós temos um convidado especial hoje, o reverendo Cláudio Gonçalves, que é pastor presbiteriano, pastor hoje morando lá na Nova Zelândia e também tocando o projeto de plantação de igrejas e treinamento de obreiros no Nepal. Ele é marido da Cássia, pai da Maria Fernanda e do João Pedro, e foi pastor aqui do nosso presbitério também, presbitério de Pinheiros, e agora está servindo a Deus na Oceania. Pastor Cláudio, um prazer tê-lo aqui. Suas saudações iniciais. Prazer todo meu, fico feliz. E só uma nota aqui, o pessoal da Nova Zelândia gosta muito do Arival Podcast, hein? Mesmo sendo ruim, a turma gosta lá? E gosta porque é bom. É um prazer estar aqui novamente, né? Já estou aqui no presbitério já há mais de 15 anos, né? Estamos juntos aí. E agora há 6 anos, quase 7 anos na Nova Zelândia, sempre servindo em parceria com a Igreja de Pinheiros. Como o nosso tema hoje é pregando a palavra de Deus na Oceania, nós aproveitamos também, convidamos aqui o pastor Mariano, que ele é o executivo da Junta Missionária de Pinheiros, pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mariano, suas saudações ao nosso público também. É bom participar desse que é o pior e melhor ao mesmo tempo podcast aqui da nossa querida internet, né? Somos gratos a Deus por estar aqui com essa companhia, pastor Arival, pastor da igreja, presidente da Junta Missionária de Pinheiros, e o missionário pastor Cláudio Gonçalves, que também é missionário da Junta de Pinheiros e da APMT, né? Também Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, servindo na Nova Zelândia e agora com o cargo de também coordenador ali, né, da base da Oceania. Muito bom, espero que você goste. Tá bom, antes da gente entrar aqui no tema principal, nós queremos apresentar aqui os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, nós queremos falar da Previx, empresa de segurança e serviços terceirizados. Segurança, limpeza, recepção, manutenção geral e outros serviços que você pode conferir no link que vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. É uma empresa sólida, é uma empresa de credibilidade. Tudo que você precisar nessa área de serviço, a Previx tem para lhe oferecer. Também Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles trabalham nessa área há mais de 20 anos e atendem empresas, comércio e prestadores de serviço. Toda empresa precisa ter um escritório de contábil de muita confiança, de muita credibilidade para fazer as suas contas, né? Então, procure lá a Porte Contábil. Também o Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. Se você precisa melhorar, né, a qualidade visual, sonora da sua igreja, você precisa conhecer o serviço do Cadu Aranha. Ele trabalha não somente com treinamento de equipe, mas ajuda na compra de equipamentos, ajuda também na montagem. Então, é um serviço completo que o Cadu oferece. Então, Cadu Aranha, guarde esse nome aí para você, se você de fato quer melhorar o trabalho da sua empresa, da sua igreja. Também, em último lugar, a Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Eles ficam na cidade de Belo Horizonte, hoje é reconhecidamente a melhor empresa nessa área, e eles têm como propósito identificar, desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Então, se você quer uma orientação, você igreja, você empresa, sobre essa questão de mídia digital, você precisa conhecer o trabalho e buscar assessoria da Onibig Media. Agradecemos a você, se você deseja ser um patrocinador, para dar visibilidade à sua empresa, apoie aqui o nosso trabalho. Os custos aqui são baixos, o custo também do patrocínio é muito baixo, diante do público que nós alcançamos aqui. Tá bom? Vamos lá. Cláudio, um prazer. Eu queria, em primeiro lugar, pedir a você, para resumidamente, contar um pouco da sua história, conversão e como você entendeu o seu chamado para o ministério e também o seu chamado missionário, né? Conta pra gente aí. Tá bom. Nasci aqui em São Paulo, aqui na São Miguel Paulista, corintiano, né? Sei. E aos 10 anos, éramos católicos, minha família. Aos 10 anos de idade, nós fomos para Mato Grosso.
Lá houve a conversão, toda a minha família, com a graça de Deus. E lá eu estudei, fiz economia na Universidade Federal, passei no concurso público, era economista do Estado. E casei com a Cássia, ela também fez civil, engenharia civil, também tinha um escritório lá. E aí Deus nos chamou tempo integral para missão local, né? Para pastorado. E aí deixamos tudo e viemos para São Paulo, né? Fazer o seminário JMC. E no segundo ano fomos desafiados a começar uma igreja. Plantaram uma igreja lá na região sul de São Paulo, chamado Vila Natal, na casa de uma senhora chamada Dona Mercedes, uma sala pequena assim, com apenas 20 pessoas. E Deus nos deu graça quando estava no segundo ano já do seminário, depois de 2 anos, terminando o seminário, a igreja precisou de um pastor, nos convidou, e eu fiquei, fomos ficando. Desse tempo a igreja de Pinheiros nos adotou, né? Tornamos congregação da igreja de Pinheiros, e depois de alguns anos a igreja organizou, né, com 150 membros, com a graça de Deus. Depois de 15 anos, aqui em São Paulo, o conselho nos chamou para uma reeleição, para mais 5 anos, mas eu agradeci e disse, olha, Deus tem nos chamado, eu e minha esposa, para um trabalho transcultural. E aí, então, começou o trabalho transcultural. Eu fui em 2015 numa viagem para o Nepal, com o pastor João Petrecelli, e lá o meu coração ficou na obra missionária transcultural. E aí eu acabei mudando para o Nepal, para Nova Zelândia, a base do trabalho no Nepal, e mudamos então para Nova Zelândia já fazem 6 anos, agora em fevereiro vamos fazer 7 anos. A pergunta que a gente faria, né, é como é que você decidiu que o seu destino como missionário era a Nova Zelândia? O que levou você até lá? Porque essa é uma pergunta, às vezes muitos missionários, eles escolhem o campo assim, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a Irlanda, eu quero ir para a África, mas quem é que define isso? É a agência missionária? É você? É Deus? Tem algum elemento místico em tudo isso aí? Como é que foi a sua história? Eu acho que tem a questão da soberania de Deus, né? Mas tem também a responsabilidade humana, né? Essa linha tênue no caso do chamado. Então acho que foi uma confluência, um juntamento de um pouco dessas coisas, né? Então foi nessa viagem missionária que eu fui para o Nepal. Eu não conhecia a Nova Zelândia lá e o pastor me convidou para morar na Nova Zelândia, apoiar um trabalho lá de revitalização e plantação de igrejas na Nova Zelândia como base e com as viagens para o Nepal. E quando eu vi a realidade transcultural, então eu senti no coração que era isso mesmo. Então foi em loco, né? Isso, foi em loco. Esse contato que você teve lá no Nepal e também na Nova Zelândia, que fez com que houvesse essa definição de campo. Exatamente, isso. Conta pra gente, são 2 projetos diferentes, né? Primeiro, conta um pouquinho do projeto missionário Nova Zelândia. Depois você vai entrar no Nepal. Aí, Mariano, você fica à vontade também para fazer perguntas agora nessa questão do projeto missionário Nova Zelândia. Tá bom. A Nova Zelândia é um projeto de revitalização de igreja, né? Como vocês sabem, como na Europa, a Nova Zelândia ela é um país pós-cristão. Já 2 gerações que não vão à igreja, né? Os pais, os filhos já não vão por causa da secularização nos países mais seculares do mundo. E o ateísmo tem crescido muito, mais da metade da população hoje já se declara ateus. Sim. Tem 30% de cristãos, mas são cristãos nominais, que não vão à igreja. Mas esse ateísmo também não é um modismo? Ou eles vivem coerente à não existência de Deus? Porque isso virou moda agora. Eu sou ateu. Como é que é isso lá na Nova Zelândia? Começaram nas universidades, né? Sim. Isso entrou no seminário, né? Essa teologia liberal que influenciou isso entrou nos seminários e entrou nas igrejas. Hoje virou modismo, né? Mas ela começou numa raiz teológica. Nós temos um seminário lá chamado John Knox, um seminário gigantesco, já chegou a formar 300 pastores por ano. É um prédio assim, gigantesco, como uma universidade, tipo alguns prédios do Mackenzie ali. Hoje, esse seminário tem apenas 3 seminaristas. Então, ou seja, essa
teologia liberal entrou e acabou com os seminários, então fecharam as igrejas as pessoas já não frequentam, a nova geração já não frequenta a igreja, então virou um certo acabou virando um modismo nas escolas, nas universidades. Por exemplo, a escola dos meus filhos, segundo grau, tem 1.300 alunos lá na nossa cidade, Queenstown, ao sul da Nova Zelândia. Tem apenas 15 cristãos em toda essa escola. Então não é pregado o ateísmo, mas é vivido na prática, né? Virou modismo, basicamente foi isso. Isso tem a ver também com o enriquecimento do país, a questão do alto padrão de vida, tem a ver também? Acredito que sim, porque a Nova Zelândia tem um IDH elevado, né? Tem o PIB bem elevado também, eles têm uma educação excelente, uma segurança excelente, e isso acredito que fez os esquecerem de Deus. O povo já não acha que não precisam mais de Deus. Eles dizem, olha, Deus é para vocês lá do terceiro mundo, nós não precisamos mais de Deus aqui. Deus. Mariano. Hoje, Cláudio, com esse desafio de fazer um trabalho missionário num país pós-cristão. Então, uma coisa é você plantar a igreja num país que o cristianismo está em voga, como dizer assim, está valendo, tá em campo. E quais são os principais desafios para fazer um trabalho de reimplantar? Porque não é revitalizar. Se é pós, é porque já morreu. Né? Ou seja, já não tem o efeito. Quais são os principais desafios hoje que os missionários que estão desafiados a estarem na Nova Zelândia? Nós vemos que tem um bom grupo de missionários na Nova Zelândia, principalmente ligados à Igreja Reformada Brasileira. Qual é o principal desafio que você podia compartilhar hoje aqui para quem está acompanhando o Arivalcast? Tá. Queria contar um desafio e também um testemunho. Então, nós estamos nesse trabalho de revitalização, e o trabalho de revitalização é um trabalho difícil, é mais difícil do que plantação, né? Trabalhando na plantação da igreja aqui em São Paulo, e graças a Deus, Deus tem abençoado o Brasil e as igrejas têm crescendo, né? Há conversões. Né? No Nepal também, o crescimento também é bem considerável, mas em países pós-cristãos, isso é muito mais lento. Nova Zelândia, então, é bem lento assim, o crescimento. Você trabalha, então, levando a palavra de Deus com fidelidade, ensinando um conteúdo bíblico para o crescimento e trabalhos, né? Na verdade, como a igreja vai morrendo, né? Você não tem pastores, você não tem mais cristãos e quase não tem trabalhos. É um culto domingo às 10 horas e não tem mais trabalho. Então, nós começamos, como missionários, a fazer trabalhos durante a semana, evangelização, folheto, todo tipo de trabalho que nós fazemos de evangelização nesse lugar. E Deus tem abençoado. Tem uma igreja lá que nós estamos plantando, próxima, nós estamos em Queenstown, esse lugar chama Kingston. Né? Fica a 35 quilômetros de lá. Uma igreja que estava à venda, como muitas igrejas da Nova Zelândia. Porque ficou o patrimônio, né? Vocês têm por exemplo, você falou do seminário, tem um patrimônio do seminário, tem um patrimônio das igrejas. Essas igrejas são vendidas, os prédios? Sim, são vendidas e o dinheiro e o recurso vai para o sínodo, né? Que organiza lá nos presbitérios. Mas ficam para eles, não fazem outras igrejas. Então, essa é mais uma das igrejas que estava à venda. Ela vai fazer 100 anos o ano que vem. E o culto lá era a cada 3 meses, por falta de membros, e o pastor que vinha da cidade vizinha, cada 3 meses. Fazia um culto para 4 pessoas só, pessoas acima de 60, 70 anos. Então, eles nos desafiaram a fazer esse trabalho, então eu com minha família começamos o trabalho lá, durante a semana, visita, pregação fiel da palavra. E com a graça de Deus, já fazem 3 anos essa plantação, nós estamos hoje com 30 pessoas já frequentando, 30, 20 pessoas, culto todos os domingos. Isso para Nova Zelândia é um grande número, né? Uma big igreja, uma big church aí com 30 membros, que a média deles são 50. Então é o desafio, né, de um país pós-cristão, né? Mas é pregando a palavra, esse é o resultado, e oração, né? E o apoio dos irmãos. Eu não vivi uma situação dessa, mas a pessoa que está envolvida, você que está envolvido, você tem que crer muito no produto que você tem. Porque se a gente crê, não existe coração, por mais decidido que o cara esteja, dizer eu não quero saber do cristianismo, que se for confrontado com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai quebrantar, vai fazer a obra. Como é que é? Você... porque ao mesmo tempo eu vejo esse drama, né? É difícil, mas ao mesmo tempo você tem uma palavra que não volta para si vazia.
uma palavra poderosa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a dinamite de Deus. Pode dinamitar qualquer coração duro. Vocês creem nisso também? Vocês que estão lá, são 6 pastores brasileiros? Sim. Estão lá, vocês creem nisso? Porque, independentemente do cara dizer que é ateu, que não quer ouvir, mas ter essa pegada de falar mesmo, de pregar com o poder do Espírito Santo? Precisamos ter, né? Se você não tiver essa convicção, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que os eleitos vão converter, desanima o trabalho, né? Mas nós temos que continuar pregando e pregando e espalhando a palavra de Deus, né? É a parábola do semeador, né? O nosso papel é semear. Certo. Semeando com essa convicção. E precisa ter essa crença que é o poder de Deus que vai converter, né? Como Deus transformou, conseguimos... Mas o Mariano falou quais são as maiores dificuldades, né, Mariano? Isso. Quais são os pontos assim que você elencaria, né? Assim que dificulta e desmotiva você a fazer o trabalho. Por exemplo, essa questão da demora da resposta é uma... Essa questão de não ver resultado imediato é uma questão também? Essa é uma questão, a desmotivação que eles têm, né? Você levar a palavra e eles ouvirem, mas não... Fechar o coração. Fechar o coração, decidirem não, e às vezes até rejeitarem, alguns se sentem incomodados quando impactados pela palavra, né? Por exemplo, fomos hoje é moda fazer na Nova Zelândia casas e igrejas. Você tem compra uma igreja fechada, bonita, tal, de madeira, reforma e faz uma casa muito bonita. Então é moda. Eu tive em uma, fiquei uma semana em uma e quando eu saí da casa, eu deixei uma carta para a dona da casa. Falei, parabéns, sua casa, a igreja é muito bonita, né? Ela preservou os lugares do gasofilaço, ela preservou o teto, o púlpito, preservou muita coisa. Era quase uma igreja, mas ela pôs a sala, a cozinha, tudo, onde era o púlpito, fez a cozinha e tudo mais. Eu falei, você tem tudo, falta uma coisa aqui, uma Bíblia, que não tem nessa casa, a igreja. E eu gostaria que você lesse, eu sou um pastor, e ficaria feliz se você aceitasse esse presente para decorar a sua casa e também lesse. A partir desse dia, ela nunca mais quis falar comigo. Ela cortou as relações. Ela se sentiu ofendida por eu falar do evangelho. Então, uma das dificuldades são essa, é a rejeição, e outros simplesmente, eles não importam, eles falam, ouvem, mas não dão interesse. Agora, à luz daquilo que Jesus colocou lá na missão dos 12, depois na missão dos 70, o caminho não seria sacudir também o pó da sandália e deixar esse pessoal ir para o inferno, não? O que você acha de você? Porque tem um aspecto profético também, né? Quando Jesus quando fala lá de Gerizim, de Cafarnaum, ai de ti, se tivesse feito os milagres assim, não existe esse lado, não dá vontade de vez em quando de fazer isso. Vontade dá, mas nós não sabemos quem são os eleitos, só Deus. Mas nós tentamos, né, e prosseguimos. Mas quando não tem resultado, né, como coordenador da APMT, um dos nossos trabalhos como coordenador é justamente distribuir. Se a área for muito árida e o obreiro está lá há muitos anos e o negócio não vai, e aí temos então deslocá-lo, colocar em outro lugar, outra área, tentar os solos. A palavra ela tem 2 efeitos. Ela serve para salvação, quando existe realmente e também para condenação, né? A palavra... de uma certa forma, pregada e rejeitada, Mas tem algum outro ponto que você gostaria de destacar, assim, da maior dificuldade? As finanças também, não? As finanças é uma das grandes, né? Porque em dólar, né, lá está 3,0, por exemplo. Então, tudo que você pensa é 3 vezes mais caro, né? A condição, o aluguel... Então, o custo é mais caro. Como nossos mas está mais barato reais, nos Estados Unidos, que é 5,0. É 5, né? É verdade. Diferença boa. Boa, né? Boa. E a outra dificuldade é a língua, né? Aprender a língua, né? As crianças aprendem rápido, mas quando você chega na fase adulta, eu cheguei lá com quase 0 de inglês e foi difícil aprender, né? Eu e minha esposa demoramos bastante, mas graças a Deus, hoje a gente prega todo domingo inglês, né? Dá os cursos de inglês lá no Nepal. E com a graça de Deus, a língua e a cultura não é tão diferente, né? No Nepal a cultura é bem diferente, mas lá é mais ocidentalizado, né? É uma colônia britânica, então é um pouco parecida, não foi tão difícil a cultura do que a língua. Só uma questão que também é importante, é a questão da família em si. Porque você, como tem um chamado, como é que é a adaptação da família também? Com seus filhos, sua esposa, como é que eles
se adaptaram na Nova Zelândia, por exemplo? Tá bom, graças a Deus minha esposa Cássia tem se adaptado, tem me acompanhado, né? Desde que lá de Mato Grosso a gente deixou tudo e veio aqui para São Paulo, ela assim, concordou e veio numa boa. E da mesma forma daqui, né, vindo de São Paulo, a gente estava com uma vida estável aqui, a gente tinha comprado apartamento, tinha carro, tinha as coisas, né? A gente deixou, vendeu tudo para comprar passagem, visto, passaporte, e fomos para lá. E ela aceitou numa boa, graças a Deus, né? Ela entende que faz parte da missão, ela também sentiu o chamado de Deus também para a obra transcultural, e também as crianças também, elas foram para lá pequenas, né? O João Pedro foi com 12 e Maria Fernanda com 8, hoje o João Pedro está com 18, Maria Fernanda está com 15, então eles têm aceitado bem, se adaptaram bem, até mais fácil para eles que são mais novos, né? Então eles têm aceitado, estão gostando, sim, eles adaptaram bem, então estão gostando bastante da Nova Zelândia. Tá. Agora, fala um pouquinho aí, nós estamos falando do trabalho lá da Nova Zelândia, e vocês que moram lá em Nova Zelândia, vocês voam quantas horas para o Nepal para oferecer esse treinamento e plantação de igreja no Nepal? Conta pra gente como é que é esse trabalho no Nepal. Tá bom. A viagem vai são 10 horas mais ou menos, 10 a 12 horas, é longe, é outro continente, né? Nepal fica entre a Índia embaixo e a China, né? Lá no outro continente. Então, mais ou menos isso aí, umas 10 horas. Essa conversa de fazer a base missionária na Oceania não tem nada a ver, é só conversa fiada. É a base porque nós fazer na China, nós né? moramos lá, né? E aí tem que viajar. Nós não vamos toda semana, obviamente, né? Nós vamos uma vez por mês, já chegamos a ir 2 vezes por ano, mas geralmente é uma vez por ano, e lá a gente faz o pacote completo, né? Fica lá 1 mês, 2 meses, já chegou a época de ficar 3 meses dando treinamento pro pessoal. Certo. Você perguntou como começou, né? Começou em 2015, quando eu falei no começo, né? O pastor João nos chamou para o trabalho. E lá nós encontramos o Dr. Mahendra, pastor presbiteriano, inclusive esteve aqui na igreja, esteve na reunião do Supremo Concílio, e eu e o pastor João perguntamos para ele o que nós poderíamos fazer como pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil para apoiá-lo lá como pastor da Igreja Presbiteriana do Nepal. E ele falou, olha, ele começou uma igreja lá, né? Ele se converteu fazendo um doutorado da Índia, levou o evangelho para casa, converteu a família, converteu os vizinhos, ele plantou a primeira igreja presbiteriana do Nepal, lá em Katmandu, lá na por esse pastor dele, que é nativo lá. Esse pastor que é nativo lá. Então ele tinha um projeto de plantar uma em cada distrito. São quantos distritos lá? São 75. 75 distritos, plantar 75 igrejas. Isso, em 20 anos. Aí ele falou desse sonho pra gente, para mim e para o João, e falei, nós vamos ver com os parceiros, amigos, igrejas do Brasil, também da Nova Zelândia e do Chile também, para apoiá-lo. E então nós levantamos recursos, o Nepal é muito pobre, um país muito pobre, o real rende bastante lá. Sim. Então com R$3.000 você planta uma igreja por mês no Nepal, você paga todo o salário do pastor, o aluguel, você não pode ter templo, é um país perseguido, então você aluga uma casa grande e a sala é o templo e as demais dependências, mora o obreiro. Sim. E é a parte da igreja. Então, graças a Deus, já fazem isso 7 anos, hoje já estamos com 22 igrejas. 22. Né? 22. A igreja Mariano, conta pra gente aí como é que é essa relação da junta com eles, como é que funciona isso, quantos projetos a junta tem em parceria com o pessoal do Nepal? O desafio chegou até a junta de Pinheiros, né, vinda dos parceiros, tanto o próprio Cláudio como o Petrecelli, que estão envolvidos aí nesse projeto, e a junta de Pinheiros, ela assumiu o compromisso de 7 dessas igrejas. 75. 10% desse pool que é o planejamento, tendo em vista que são 75, mas já existe a primeira que foi plantada e outras, então 10%. E fazendo isso a cada ano aumentando, até chegar nas 7. Então, nós já estamos na 4ª, né, e para chegar nas 7, a partir do próximo ano, a gente já aprovou mais uma, e é uma por ano, que é aprovada dentro do orçamento, né, com esse custo que foi colocado aqui, e Deus tem honrado, né, graças a Deus, todo ano tem havido aplicação. Houve um ano da pandemia que não teve, porque tudo paralisou lá e eles retomaram o ano passado. O custo é em torno de $500? $500, $600 por mês, né? Que é o custo aí aproximado hoje de 3.000. Então vou aproveitar aqui você que está nos assistindo, né? Você que quer ser um investidor missionário, quer ajudar aqui a Junta Missionária de Pinheiros,
com cerca de 500, 600 dólares por mês, você mantém um projeto de plantação de igreja no Nepal. Isso engloba o salário do obreiro, o local de culto, né, que é a casa onde o próprio obreiro mora, e ali ele faz Transporte, comunicação, transporte, tudo. tudo. Então, com 600 dólares, ou seja, 3 mil reais, você que, sua igreja que não tem nenhum projeto missionário, pode fazer parceria aqui com a Junta Missionária de Pinheiros, para que a gente possa realizar esse projeto de 75 igrejas em 20 anos, né, lá no Nepal. Isso é muito importante. Só você acompanhar aí as mídias sociais da IPPTV, que você vai chegar até nós e nós vamos chegar até você, né? E vamos fazer, quem sabe, uma parceria tríplice, né? Então você pode se tornar um parceiro plantando uma igreja no Nepal, que pelo que vocês ouviram aqui, é o oposto. Nós estamos falando da Nova Zelândia, um país pós-cristão. Nós estamos falando no Nepal, um país onde está se apresentando o Cristo. Né? É implantação, é um desafio. Né? Bom, então, porque quando a gente fala no Nepal aqui no Brasil, a gente pensa sempre no Monte Everest, né? E no pessoal que vai para lá para ter esses contatos Zen, né? zen, não sei o quê. Como é que é? Qual é a base da religião no Nepal? A base é hinduísta. Hinduísta. 84% são hinduístas e 14% são budistas. Mas se você misturar o budismo com o hinduísmo, a filosofia é basicamente a mesma. Certo. Então, e o número de cristãos, incluindo católicos, 1%. Então é 98% de hinduístas e um pouquinho mais de 1,5% mais ou menos por cento de cristãos. Cristãos engloba católicos, adventistas, toda essa turma aí. Qual é a população hoje do Nepal? 30 milhões de habitantes. 30 milhões, tá? Então é menor do que o estado de São Paulo, mais ou menos, né? Tamanho do estado de Minas. O que tem muito no Nepal são deuses, né? São 33 milhões de deuses, né? 33 milhões de deuses. Então é uma cultura totalmente politeísta. Dá um deus para cada um, ainda sobra ainda, né? Tá São certo. 30 milhões de habitantes. Agora, me conta uma coisa. Lá também tem um trabalho que é feito por conta dessa promiscuidade que essa cultura produz, que é o combate também ao tráfico e à prostituição infantil. Conta um pouquinho disso pra gente. Porque, inclusive, foi construída uma casa lá para acolher essas meninas. Isso, uma escola. Sim, o Nepal hoje é um dos países que tem o maior índice de tráfico sexual infantil. Então, todos os anos, 12 mil meninas são traficadas do Nepal para a Índia. Todos os anos. É muito 12 triste. mil meninas? 12 mil meninas. Essas meninas, isso de 9 a 11 anos no máximo. Certo. E essas meninas não passam de 15, 18 anos com suicídio, doenças venéreas, assassinato. É bem terrível. Mas a imprensa não fala nada? Ninguém divulga isso? Não divulga. Os traficantes, eles são muito poderosos. E o Nepal é muito corrupto, né? Sei. A gente fala que o Brasil é corrupto, mas o Nepal é muito corrupto também. E então, esses traficantes acabam dominando, né? Alguns são presos, eles retornam. Então, lá no Nepal, nós conhecemos uma menina chamada Anjali e ela foi uma das meninas que foi resgatada lá para o projeto do Silvio, Meninas dos Olhos de Deus. Então, ela era professora e ela tinha um sonho de fazer a mesma coisa que o Silvio fez, né, uma menina dos Olhos de Deus, na cidade dela, chama Nuakchot, a 43 quilômetros da capital, que também é uma cidade que tem o maior índice no Nepal de tráfico humano. Então, nós... O pessoal da Nova Zelândia conseguimos comprar um terreno para ela uns anos atrás, e o ano passado, né, o pastor João Patricelli, mas toda uma turma se envolvendo, né, a Nova Zelândia, aqui, vocês, e vários lugares, países, e conseguimos então construir uma escola. Então hoje nós temos uma escola lá, que já tem 100 alunos, é um trabalho preventivo. Certo. Então você dando educação para essas meninas, você evita delas serem, às vezes, vendidas pelos próprios pais ou traficada para o tráfico sexual. Então, a escola está funcionando, está muito bem. Com R$150 você mantém, por mês, uma mensalidade dessas meninas. Pagando alimentação, material didático, tudo. Com 150. Graças a Deus já está cheio, né? Já temos bolsas para todas elas. E Deus tem abençoado. A escola está muito bem. E, por favor, orem para a Anjali. Ela passa, né, algumas provações. O traficante que traficou, estuprou ela, ela denunciou, ele foi preso, mas como é muito corrupto, né, ele conseguiu sair e ele mora lá na mesma cidade. Às vezes ela se encontra com ele assim no mercado e assim é bem triste para ela. Agora, diante dessa diferença aí de religiosidade, existe alguma perseguição religiosa contra os cristãos no Nepal?
Tem. Hoje o Nepal é crime. Já há uns 10 anos atrás foi aprovado essa lei, né? Os hindus radicais, principalmente vindos ali da Índia, eles forçaram o Nepal. Nepal é o último país hindu do mundo, então eles querem manter ainda a tradição. Então é lei, é perseguido hoje, né? A proibição e a pena de cadeia para quem pregar o evangelho, quem converter a outra pessoa, batizar ou ser batizado. E como é que vocês fazem isso? É secretamente? Como é que... Nós entramos lá como turista, né? A Sei. última vez passada eu estive no aeroporto, né? Na imigração. Aí o agente da imigração falou: o que você veio fazer no Nepal? Eu falei: eu sou turista. Ele olhou assim: nossa, mas você já veio 8 vezes no Nepal? Gosto. Eu falei: eu amo o Nepal. I love o Nepal. E aí ele falou: aí deixou passar e foi tudo bem. Sim, há perseguição, né? Mas Deus tem dado graça. Nenhum dos nossos obreiros foi preso, com a graça de Deus. As igrejas, ninguém denunciou as igrejas, né? Sei. E tá crescendo, graças a Deus. E elas funcionam nas casas e vocês Isso. cantam, pregam Isso. livremente, Uhum, tudo? exatamente. Tá. Oramos para que não há denúncia dos vizinhos para a polícia, né? Se houver, aí tem que fugir, tem que mudar, ir para outro lugar, Sei. né? Mas por enquanto Deus tem Preservado se isso. preservado, graças a Deus. Talvez pelo fato também de ser pessoas de lá, né? Que estão fazendo, sim. se não são pessoas de fora. É. Fala, Mariana. Um dos pontos era esse, né? Alguém que ouviu os custos aqui vai dizer, mas por que lá é tão barato, né? Não é que lá seja barato, é o justo porque é aplicado para a economia do local. Então, esses obreiros plantadores que são treinados por essa equipe, que é coordenada pelo João Petrecelli, pelo pastor Cláudio, eles são obreiros nacionais. Então, eles são filhos do Nepal e isto facilita toda essa logística, como também a economia para aplicar na plantação de igrejas. Qual é a experiência aqui, para quem está ouvindo, de você investir em um obreiro nacional, local, e o envio de um missionário de um outro país, como o Brasil, Estados Unidos, e qualquer... Qual a diferença disso para quem está aqui? Porque às vezes as pessoas acham que a gente só deve investir para mandar o obreiro daqui para lá e não investir na capacitação lá. Eu acho que precisa dos dois, né? Nós temos pessoas lá, o missionário que cuida lá do brasileiro que está lá trabalhando, nos apoiando lá nesse trabalho também. Mas é mais viável, é mais econômico você treinar um local. Por quê? Porque os nepaleses, eles têm a questão de casta. Então, eles não vão... se você não tiver uma casta igual ou superior a deles, eles não vão te ouvir. Lá, para escolher os obreiros, a gente tem que escolher na comunidade onde ele mora, na região, ele tem que ser de uma casta superior. Se for inferior, eles não vão ouvi-lo. Ainda mais nós somos ocidentais, eles não vão te ouvir também. Eles têm uma cultura milenar, né? Então, é difícil para eles ouvirem. E outra questão é a língua, né? Você aprender um outro idioma é muito difícil. E o Nepal é bem difícil, é bem complicado. E não é só o Nepal. Nepal é a primeira língua, mas você tem mais 20 diferentes línguas no Nepal. Então, veja como que funciona o curso, né? O brasileiro, a gente, né, dá aula para eles, treina eles em inglês. A língua inglesa eles traduzem para o Nepali, mas cada um anota na sua própria língua, na língua nativa. Então, tem essa questão... Pentecoste todo treinamento. Mas eles estão aprendendo, estão crescendo, a igreja está crescendo lá, graças a Deus. Inclusive, Nepal hoje é um dos países que a igreja mais está crescendo no mundo, com a graça de Deus. E a igreja de Pinheiros faz parte disso, né? Vocês vão plantar 7 igrejas lá e fazem parte desse movimento com a graça de Deus. A gente é muito feliz, agradecido pelo apoio de vocês. Do ponto de vista desse treinamento que você oferece para os pastores lá, você usa qual tipo de literatura? Tem alguma coisa já traduzida para o nepalês lá? Livros teológicos? Como é que é feito esse treinamento? É através de vídeo? É presencial? Como é que vocês fazem? Vocês estão na Nova Zelândia, vão para lá, mas quais são as estratégias de treinamento que você usa lá? É presencial, nós trazemos obreiros do interior, eles vão para a capital, Katmandu, às vezes demoram 3 dias para eles chegarem lá, tem que descer, eles moram nas montanhas, a maioria tem que descer um dia a montanha, a pé,
Aí pega um ônibus, demora mais uns 2 dias para chegar lá na capital e recebe o treinamento. Lá eles ficam 30 dias em treinamento. Geralmente são 4 módulos. Então nós, claro, eu e o pastor Petrecelli, a gente não consegue dar módulo para todos eles, né? Então nós convidamos muitas pessoas, pastores e colegas do Brasil, às vezes da Nova Zelândia também, para nos apoiar, né? Dando esses cursos. Inclusive o Ronaldo Lindor agora fez parte, ele esteve conosco ano passado lá, treinando o pessoal. Agora o Planters faz parte do nosso projeto, com a graça de Deus. Então nós trazemos pessoas e ensinamos teologia bíblica reformada, e eles pediram, falou, por favor, nos ensine teologia reformada. Por quê? Nós temos 33 milhões de Deus. Se você oferecer mais um, Jesus, tudo bem, né? 33 milhões mais um, ok. Mas ele falou, não, por favor, se não trazer uma teologia reformada, bíblica, o cristianismo vai ser diluído aqui no Nepal. Só 1% da população de cristãos, então a gente tem levado uma teologia reformada boa para eles. Literatura ainda não tem. Sei. Tem muito pouco material. O reverendo Ronaldo Lidório, o ano passado, traduziu um livro pro Nepali. Eu, com graça de Deus, traduzi o meu também para lá. E tem algumas matérias. Estamos traduzindo a Teologia do Berkhof, mas não tem praticamente nada. A Teologia do Berkhof ficou pronta ainda não? Está pronto, mas está em revisão ainda, né? Nepal tudo é muito demorado. Certo. Mas está em revisão, mas já está quase pronto já. Com graça de Deus, vai sair em breve. E a igreja pentecostal cresce lá, os pentecostais? Eles têm missionários pentecostais lá no Nepal? Igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e assim? Tem. Nesses países menos desenvolvidos, o crescimento dessas igrejas também tem, né? É diferente da Nova Zelândia, por exemplo, você praticamente não vê igrejas neopentecostais. Eles oferecem prosperidade, lá eles não precisam disso. Mas nos países pobres, como o Nepal, sim. Então, também tem igrejas, movimento de igrejas carismáticas, pentecostais, tem lá. Também tem, assim. Está crescendo também. Sei. E não sofre nenhum tipo de perseguição ou sofre também? Como... Sofre também, como todo mundo, né? Tá bom. Eu quero desafiar você que está nos assistindo aqui a orar pelo Nepal. É um campo missionário difícil, há muita perseguição, e é um desafio que todos nós temos aqui no Brasil. Sem contar também, pensando aí também na Oceania, né? Na situação da Nova Zelândia. É um país de tradição protestante, né? Pós-cristão. Pós-cristão, né? E agora está vivendo esse tempo lá de ateísmo. Mas conta um pouquinho mais aí, como é que você administra a sua agenda e compromisso como pastor e como missionário. Você, ao mesmo tempo que está plantando a igreja, tem que viajar. Como é que você administra essa sua agenda aí? E você tem que vir ao Brasil de 3 em 3 anos para dar relatório? Isso, para renovar o contrato com a PMT, né? Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A agenda é apertada, né? Tem que focar isso. A esposa também reclama às vezes, né? Mas Deus tem dado graça, né? Vai para o Nepal, dá o treinamento, plantando igreja e fazendo viagem. Às vezes temos que ir ao Brasil de 3 em 3 anos para renovar o contrato e também para levantar mais parcerias. Graças a Deus o trabalho tem crescido, né? As igrejas no Nepal já temos 22 e com a graça de Deus vai aumentando mais. Na Nova Zelândia já estamos lá em 6 famílias que estão lá conosco. Tem a Austrália também, tem 2 missionários lá também conosco. Também temos que visitar o campo da Oceania, né? Como coordenador. A Austrália e também a Nova Zelândia. Só para explicar aqui, a PMT é o braço missionário transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? São parceiros nossos aqui, né, Mariano? Isso. Agora, Mariano, eu vou fazer a pergunta para você, o Cláudio está aqui também, vocês trabalham diretamente com obreiros, né? Ele falou aqui, das estratégias que o diabo tem usado para disseminar essa questão do liberalismo e, de uma certa forma, matar o trabalho missionário nos países, é através dos seminários. Qual a importância da formação teológica para a sobrevivência de uma denominação, para que a fé seja mantida numa região? Acho que é fundamental, né? A fé vem pela palavra, mas também o crescimento, né? O fortalecimento, a base, né? A base do cristão. Mesmo no Nepal, né? Como eu disse, eles querem uma teologia boa, sólida, reformada, para não ser diluído no meio de todo aquele... a idolatria. Cultural, né? E da mesma forma,
Na Nova Zelândia, também você precisa ter um bom conteúdo. Lá nós temos, nas quartas-feiras, hoje é quarta aqui, né? Nas quartas-feiras nós temos um estudo de doutrina para todos os membros, para que eles tenham uma boa teologia, né? Para terem uma boa apologética e saber indagar e dialogar e evangelizar as pessoas que têm um culto, que têm um nível cultural mais elevado. Então, nós damos todas as sistemáticas lá, as 8 sistemáticas da teologia bíblica. Então, nós temos um curso de pelo menos 2 anos. Cada membro, eles têm um discipulador, né, mas muito bem preparado para isso. Então, a teologia reformada é fundamental nesses lugares. E o diabo tem usado exatamente isso, né? Minar com a teologia liberal, e ele tem matado os seminários e com isso tem matado as igrejas. Mariano, você vê isso também? Como é que você vê? Por exemplo, aqui no Brasil, pode ser o contrário também. Você forma pastores sem a visão missionária. Como é que você vê isso? Não, a minha opinião quanto a isso é que a secularização chega na igreja de forma secundária. Porque de forma primária ela entra na preparação, nos obreiros. Porque são os púlpitos, são os docentes que são responsáveis de pegar a boa teologia reformada aliada à piedade, ou seja, uma vida que expressa tudo que a teologia, a sã doutrina passa para nós, vai refletir do púlpito e vai refletir no pastoreio da igreja. Quando a academia ela pende para o lado somente acadêmico ou da nossa teologia e nossa confessionalidade acima da Bíblia, da vivência, da correção, não é? Da moral, não é? Dos bons costumes, a gente corre o risco de estar não só preparando para o próprio país os futuros pastores e missionários, mas também de enviar para outros países essa contaminação, essa questão. Porque quando nós enviamos os nossos para lá, nós temos que enviar o que nós temos de melhor. E se nós estamos plantando uma igreja cristã reformada, a primeira identidade dessa igreja é Cristo. Segundo, a sua teologia, ou a sua doutrina, ou a sua identificação teológica. Porque isso deve estar bem aliado, né? Então, a secularização, por exemplo, na Europa, ela começou nos seminários. Ela começou nos professores, ela começou na academia, ela começou no clero, certo, e arrebentou com o rebanho, né? Que aí aquilo que você falou, nós estamos falando de pós-cristianismo. Um país como a Nova Zelândia, que teve igrejas fortes, seminários fortes, teologia forte, né? E você ouve uma notícia dessa, isso abala, por quê? Porque isso começa aí. Então é uma preocupação, é uma opinião minha, talvez muita gente não concorde, mas eu acredito que chega no púlpito que alimenta o rebanho. Então, essa palavra seminário, né? Seminário, vem da palavra semente, né? Então, o seminário é como se fosse um viveiro de sementes, né? E aquelas sementes elas vão ser semeadas justamente nas igrejas locais. Então, dependendo como essa semente é formada ali, é tratada, isso vai repercutir na vida da igreja local. Eu estou falando isso porque aconteceu na Coreia, né? A Coreia viveu um momento de avivamento, mas alguns seminários insistiram em formar pastores liberais. E esses pastores iam para as igrejas e os crentes expulsavam esses pastores. Porque eles iam com a Bíblia e com o inário, é o que eles tinham. Então, quando o pastor começava a pregar alguma coisa que colocava em xeque a autoridade das Escrituras, né, a inerrância, a infalibilidade, tudo isso, eles questionavam o pastor e escorraçavam os pastores. Né? E os coreanos são bons nisso aí, eles são briguentos, né, principalmente o povo das gerações mais antigas. Né? Agora, Cláudio, você que está nessa questão na Oceania toda, você está envolvido. Você acha que o evangelho, o cristianismo tem crescido no mundo? Quais são as suas perspectivas? Você tem trabalhado com esperança, de que a palavra semeada está prevalecendo contra tudo, contra ateísmo, contra essa questão do politeísmo,
o sincretismo, contra tudo, né? Como é que você vê isso? Sim, graças a Deus, apesar de todos esses dilemas, todas essas dificuldades, o evangelho tem crescido. Principalmente no hemisfério sul, né, onde recebemos o evangelho, recebemos missionários, né, em tempos atrás. Hoje nós estamos enviando missionários, né? Então tem crescido na América Latina, tem crescido na China, né? A igreja, estive na China em 2015 e eu vi o crescimento da igreja, né? A igreja subterrânea, né? Igrejas nas casas. O Nepal tem crescido muito o evangelho. Na Índia também, em vários países, a África, o país tem crescido bastante. Nesses países desenvolvidos, países pós-cristãos, tem tido uma contrapartida, né? Tem enviado esses novos campos, né? Esse pessoal como nós, né, da América Latina, estamos enviando missionário para eles agora, para que haja para que a semente seja semeada, né? É o poder da palavra, como você disse no começo, né, Narival? A palavra tem essa perspectiva. Ela tem para salvar, mas também tem para condenar. Certo. Então, o evangelho está sendo espalhado nesses países. Se não há uma rejeição, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho de semear. Mariano, como é que tá as perspectivas da JMP para o ano que vem, o trabalho transcultural, o trabalho nacional? Nós estamos chegando aí, aproveitando, né? O homem é difícil aqui, a agenda é complicada. É verdade. Dá um relatório para a gente como é que está chegando o final do ano de 2023 e as perspectivas para 2024 da Junta Missionária de Pinheiros. Olha, pastor, em termos de trabalhos no Brasil, trabalhos nacionais, nós temos um crescimento anual, né? 2022 para 2023, nós tivemos um aporte de 30 projetos novos no Brasil. Vão ser consolidados agora, em dezembro, 22 e nós aprovamos 38. Então, há o crescimento, há uma entrega e há novos projetos, né? Na área de plantação, revitalização de igreja e construções. Este ano, até dezembro, algumas vão passar um pouquinho de dezembro, porque estão aguardando uma agenda para inaugurar, né, também. Foram 18 obras realizadas em diversos lugares do Brasil. No transcultural, tivemos a vitória da aquisição do patrimônio lá de Pistoia, né, que é um investimento altíssimo, do ano passado para esse ano. Também o aluguel, né, agora a locação do espaço lá na Espanha, lá na região de Toledo, lá com o Rafael, e um crescimento de parcerias. Nós vamos ter para o próximo ano a perspectiva de 20 missionários na China, nacionais, né? E outros na Itália também, continuamos na Nova Zelândia, o crescimento no Nepal. Na Rússia, e estamos finalizando o templo, que vai ser o maior templo presbiteriano lá em Guiné-Bissau, né, um investimento considerável lá, que vai servir ao seminário, que é também ligado, parceria com a PMT, a escola primária, ginasial, e a primeira igreja presbiteriana de Bissau, todos de forma de mútuo uso vão estar usando esse templo com 300 metros quadrados, o salão de culto. Então, são vários investimentos que a Junta tem feito. As nossas congregações próprias, com a graça de Deus, terminamos templo, tivemos a organização de 2 igrejas esse ano, mais uma prevista já para o próximo ano. E esse negócio do projeto 105 tem dado certo? Tem sido assim, pastor. Se for por projeto, nós vamos passar dos 100, né? Sim. Mas tendo de conclusão, nós estamos no 3º ano. No 3º ano, nós já tivemos 22 igrejas organizadas. Certo. Então, isso é uma coisa assim, não dá para você medir em porcentagem, mas o processo de acelerar a consolidação e a organização da igreja com o aporte, o apoio, porque o projeto 105, ele não é engessado. Se é obreiro, se é construção, se é
treinamento é treinamento, então a gente trabalha em várias frentes. Certo. E isso tem ajudado aí as congregações que se tornaram parceiras, né? Tá bom. Agora, pastor, falando de semente, eu cheguei do sertão e conheci um banco de semente. Fui com a cabeça que a Igreja de Pinheiros está em parceria lá com a Diaconia Evangélica em banco de sementes. Uma coisa impressionante. Eu conheci um banco de semente familiar e um coletivo. E era isso que nós estávamos falando aqui. Prepara-se a melhor semente na própria terra do sertão, do que ela tem de melhor. Quando a semente é a melhor, ela é separada, catalogada e guardada para que seja distribuída para ser plantada a melhor semente. E o projeto nosso da Igreja Presbiteriana do Brasil está em um e a Igreja de Pinheiros em outro. Nós visitamos e nós conhecemos o coletivo. Hoje, a semente, em um ano, está premiada com algodão, um algodão especial, sem nenhum tipo de agrotóxico, que foi comprado toda a produção por aquela fábrica francesa de tênis, e que foi premiada por causa da semente. Que benção, hein? Então, uma coisa que eu fiquei impressionada, e eles mandaram para lá um pintor artístico para fazer uma caricatura do sertão, fizeram um negócio lá para premiar, e vai direto, toda a produção feita pelas mãos, são as mulheres que fazem lá, a começar desse banco de semente, né? Então, elas têm 19 tipos de sementes que foram catalogadas. Então, um banco de semente. O seminário É isso aí. tem que ser um banco de semente. Exatamente. Né? E aí a gente manda o melhor, Separa e manda o que é de bom. o que é de bom. Né? Então nós estamos chegando ao final aqui. Eu quero agradecer ao pastor Cláudio, né, a sua disposição. Ele está com a agenda corrida. Ele, quando vem ao Brasil aqui, ele visita o pessoal aqui em São Paulo, mas vai também lá em Cuiabá, né, comer um peixe. Foi lá. Ele é nativo Terra de boa, lá, terra quente. boa, Cheguei de terra lá quente. ontem. E você está retornando agora na próxima semana já? Não. Não, agora, depois de amanhã, dia 1º já. Dia 1º você já está retorno pra Nova retornando Zelândia. para Nova Zelândia. Isso. Então eu queria agradecê-lo, né, por estar aqui conosco, participando do Baribalcast, e queria deixar agora para as suas considerações finais e agradecimentos. Amém. Quero agradecer a parceria da Igreja de Pinheiros desde o começo, né? Estamos juntos aí há mais de 15 anos e agora internacional, né? E fui em 2013 com o Arival para a Coreia, né? A gente está internacional desde essa época aí. Deus tenha abençoado. Então, muito obrigado, Mariano, né, o podcast Arival, a toda a TV, a Igreja de Pinheiros e o apoio que vocês têm dado conosco. A plantação das igrejas lá no Nepal. E também o apoio conosco lá na Oceania também. Estamos juntos aí. Muito obrigado. Queremos agradecer de coração aí o carinho, as orações dessa igreja. A igreja tem sido uma bênção para minha família. Mariano, fala um pouquinho aí, você que, em nome da Junta Missionária de Pinheiros, os agradecimentos aí também. Agradecer aí a agenda do pastor Cláudio ter estado conosco aqui durante todo o dia hoje. Vai também estar no culto Somente pela Graça, apresentando um pouco do trabalho. Receba o abraço nosso, você que acompanha também, você que é um investidor, entre em contato conosco e veja que tem muito o que ser feito. Que Deus abençoe o retorno, a família e o desafio lá no Nepal, também em Nova Zelândia. E agradecemos aqui também a PMT, a agência que é nossa parceira nesses e em tantos outros projetos aqui com a Junta Missionária de Pinheiros. E ontem foi o dia de doar, mas hoje também é. Tá bom, gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer a turma que nos assiste. Por favor, compartilhe aí, assine também aí o nosso canal do YouTube, faça a divulgação, compartilhe com seus amigos. Nós já temos aí mais de 30 podcasts gravados. Tem alguns que são bons, viu? Tem alguns que não prestam, não, mas tem muita coisa boa para você. Espero que o de hoje seja bom. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo encontro. Até mais.